Abra sua Bíblia, Mateus capítulo 5, verso 43 a 48. Hoje nós não temos aqui as nossas projeções, né? Mas nós vamos assim ler a palavra de Deus. Você que está em casa, se tem uma Bíblia aí ao seu alcance, que você possa abrir a palavra de Deus também para ler conosco. Eu não sei porque a minha voz está um pouco falha hoje, então os irmãos fiquem atentos aí, porque pode falhar a qualquer hora, mas pela graça de Deus nós vamos terminar aí, conforme o Senhor preparou para as nossas vidas. Mateus 5, 43 a 48, nós iremos ler hoje pela última vez esse trecho. Vamos finalizar aí essa parte do Sermão do Monte, toda essa estrutura que nós estamos vendo aí, de vocês ouviram o que foi dito, eu porém vos digo. Vamos finalizar essa parte do Sermão do Monte, onde Jesus está contrapondo os ensinos dos escribas e fariseus, ao mesmo tempo está colocando o verdadeiro ensino da lei, e ao mesmo tempo está dando a mim e a você questões muito práticas, para que nós possamos cumprir toda a lei de Deus, todas as bem-aventuranças, toda a palavra de Deus. Então, hoje não será diferente. Jesus estará mostrando o seu ensino. Esse é o tema da nossa mensagem: amai os vossos inimigos, o ensino de Jesus. Então nós vamos ler esse texto, vamos meditar de forma bem prática, a partir daquilo que Jesus está dizendo. Você já abriu, amém? Diz assim: vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo, amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês que estás no céu, porque Ele faz o seu sol nascer sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão? Os publicanos também não fazem o mesmo? E se saudarem somente os seus irmãos, o que é que estão fazendo demais? Os gentios também não fazem o mesmo? Portanto, sejam perfeitos, como é perfeito o Pai de vocês que está no céu. Amém, meus irmãos? Essa é a palavra de Deus. Que Deus, com o teu Espírito Santo, possa iluminar as nossas mentes, que nós possamos aprender a palavra do Senhor nessa noite. Então, nós vamos ver o que nós podemos continuar aprendendo desse trecho, desse parágrafo, onde Jesus está aí colocando agora os seus ensinamentos, o que é que a lei estava ensinando lá atrás, quando foi instituída acerca de amar o próximo necessariamente. Na semana passada, nós aprendemos sobre o ensino errado, equivocado, claro, dos escribas e fariseus sobre esse texto, sobre esse parágrafo. Nós vimos que eles não tinham nenhuma base bíblica para poder afirmar aquilo que estavam afirmando, para poder ensinar aquilo que eles estavam ensinando. Qual era o mandamento errado, claro, que os escribas e fariseus estavam ensinando e também vivendo? Ame o seu próximo e o quê? Odeie o seu inimigo. Era essa a pregação, era esse o ensino que aqueles homens estavam ensinando. Mas nós fizemos aqui algumas pesquisas rápidas no domingo passado e vimos que eles não tinham nenhum fundamento bíblico para afirmar isso, para ensinar esse tipo de coisa, para proclamar esse tipo de palavra. Olha, vocês devem amar o seu próximo, mas também vocês podem e devem odiar o seu inimigo. Não, isso não é um ensinamento bíblico. Aliás, a palavra de Deus ensina totalmente o contrário disso. E mesmo assim, esses homens então, eles usavam de situações e conflitos étnicos para poder afirmar esse tipo de ensino. Mesmo assim, esses homens usavam alguns textos bíblicos, se aproximavam do texto bíblico para poder afirmar esse tipo de coisa. Mas você viu que nada disso tem fundamento, e eu convido você a
assistir a mensagem de domingo passado, eu quero postar só ela durante a semana aí, eu não tive ainda a chance, mas você vai ter acesso a partir de amanhã, talvez, somente a mensagem, e você pode rever tudo isso lá, é algo muito interessante. Então, tudo isso nós vimos no domingo passado, acerca dos ensinos dos escribas e fariseus. E hoje, irmãos, necessariamente, o que nós vamos fazer é finalizar aquilo que nós aprendemos lá no parágrafo anterior, ou seja, quando o Senhor Jesus nos ensinou acerca do olho por olho e dente por dente. Curioso que nas palavras de Jesus aqui, finalizando toda essa parte do Sermão do Monte, ele dá resposta também para aquela questão do perverso lá atrás. Você já viu como você pode e deve tratar aquele que faz mal a você, mas hoje é como se Jesus estivesse finalizando esse tratamento, finalizando essa mesma fala daquilo que ele deu para nós como ensinamento da lei, lá no olho por olho e dente por dente, no parágrafo anterior. Então, nós vamos ver também sobre isso hoje, e de forma muito mais prática e também muito mais objetiva, todas as respostas sobre como nós devemos tratar o nosso próximo e também tratar aquele principalmente que é o nosso opressor, que é o nosso algoze, que é o perverso que vem sobre as nossas vidas. Nas palavras de Jesus, nós temos exatamente e de forma necessária esse tipo de resposta. E aqui, irmãos, nós estamos então vendo o quê? Que além de não praticar a retaliação, além de não praticar a vingança, nós estamos vendo aqui que existe uma forma muito específica de tratar o nosso próximo, de tratar os nossos amigos e principalmente de tratar os nossos inimigos, de tratar aqueles que são contra nós, aqueles que nos perseguem e também de tratar aqueles que são contra o próprio Deus. Nós temos aqui então a resposta de como fazer isso, como exercer esse tratamento para com o próximo. E é isso que nós vamos procurar ver e entender um pouco mais nessa noite. Anteriormente nós vimos que nós não podemos exercer a retaliação e só vamos conseguir fazer isso se mortificarmos o nosso ego, se mortificarmos o nosso orgulho, e tudo isso se nós cumprirmos a primeira bem-aventurança que diz que nós devemos, como crentes, ser pobres de espírito. O pobre de espírito é aquele que troca, é aquele que substitui o entendimento de autossuficiência para o entendimento de morte, para o entendimento onde diz que somente Deus é quem ocupa o espaço em todo o seu ser, em todo o seu coração. Portanto, todas as suas falas, todas as suas atitudes só vêm por meio do Espírito Santo. Se o Espírito Santo não habitar na sua vida, meu irmão, de forma alguma você vai conseguir praticar esta palavra de hoje e também nenhuma das outras que você já ouviu até aqui. Então, Jesus mostra de forma específica qual deve ser o tratamento para com o nosso próximo. É isso que está sendo evidenciado aqui, e é isso que vai mostrar para mim e para você, meu irmão. No fim das contas, se eu sou um crente, se você é um crente, se você se lembra da visão macro do Sermão do Monte, Jesus está diferenciando um cristão de um não cristão. E nós já tratamos aqui de muitas coisas, muitas questões, onde você pode olhar para a sua vida, eu posso olhar para a minha, e cada um fazer uma avaliação de si mesmo, como Paulo vai ordenar. Examine-se a si mesmo, e assim nós vamos ter esse entendimento. Será que eu estou vivendo de acordo com a palavra de Deus? Será que eu estou vivendo de acordo com aquilo que o Senhor diz que eu devo viver para ser considerado, tido, visto como um cristão? É essa pergunta que deve estar a cada mensagem do Sermão do Monte no nosso entendimento. E aqui, irmãos, o que Jesus ele quer nos mostrar, para finalizar esse trecho, todas essas questões práticas, é a respeito do ápice do ensinamento
de toda a Escritura Sagrada. Com as palavras de Jesus aqui nesse trecho, nós estamos diante daquilo que é a mensagem maior das Escrituras Sagradas, no que tange ao tratamento entre um ser humano e outro. Você tem no livro do Êxodo, nos 10 mandamentos, necessariamente, a divisão de como você deve tratar a Deus e também ao seu próximo. Então, se você tem 10 mandamentos, 5 lá estão dizendo como você deve tratar a Deus. Os demais 5 estão dizendo como deve ser o tratamento entre os seres humanos, entre as pessoas, entre os irmãos, entre aqueles que não são crentes, está lá. E é de lá que Jesus tira essas palavras: ame o seu próximo, ame os seus inimigos, faça o bem. É dos 10 mandamentos e de toda a lei de Deus que Jesus quer nos ensinar nessa noite. Então, especialmente nós que somos cristãos, e principalmente, nós devemos prestar muita atenção naquilo que Jesus quer nos ensinar. Com esse parágrafo, Jesus ele nos dá, irmãos, a oportunidade de mostrarmos que somos diferentes daqueles que não seguem a Cristo, não seguem ao Senhor Deus, através de Jesus Cristo, como Senhor e Salvador da vida. Nestas palavras, em especial, em todo o restante, nós podemos mostrar isso, claro, mas aqui Jesus diz isso com todas as letras. Ele está diferenciando aquele que é crente, servo dele, e aquele que não é. Então Jesus nos dá essa oportunidade, e isso é mostrado principalmente no trato para com as outras pessoas, para com o próximo, em especial para com os nossos inimigos. Então, não importa que tipo de pessoa nós estamos nos relacionando, nós estamos tratando, não importa que tipo de pessoa nós temos que responder, não importa para qual tipo de pessoa nós temos que agir, Jesus vai nos ensinar como nós devemos tratar todas essas pessoas, sejam elas quem forem. Então, Jesus requer de mim e de você, que é crente, de novo, essa palavra é para o crente, que nós tratemos as outras pessoas como o próprio Deus trata toda e qualquer tipo de pessoa. É isso que está sendo mostrado aqui nesse texto. A forma que Deus trata o ser humano de forma geral. E isso serve de exemplo para mostrar como o crente deve tratar todo e qualquer ser humano também de forma geral. Que é, irmãos, com amor. Com amor. É assim que deve ser o nosso tratamento para com o próximo, com amor. Então, esse é o ensino mais elevado que tem nas Escrituras Sagradas. Aliás, foi o próprio Jesus quem disse isso. Nos Evangelhos ele diz que o maior de todos os mandamentos é o quê? Ame o Senhor, o seu Deus, e o quê? O seu próximo como a ti mesmo. É um só mandamento, não são 2 mandamentos. É um só. Então, se você pega os 10 mandamentos e resume, é isso, é a forma como você deve tratar ao Senhor e a forma como você deve tratar o seu próximo. E se não for através do amor, você vai perceber que não existe um tratamento nessa situação. Mais fundo ainda, não existe um tratamento cristão nessa situação. Existe qualquer outro tipo de relação de tratamento, não aquele que as Escrituras Sagradas nos ensinam, e como disse, é o ensino mais elevado de toda a Bíblia Sagrada. Foi o próprio irmão de Jesus quem disse que nós vamos mostrar ou vamos cumprir toda a lei quando nós exercermos a verdadeira religião. E por boca de Tiago, qual é a verdadeira religião? Quando nós então amamos o nosso próximo, quando nós então agimos para com o nosso próximo de forma boa, de forma positiva, como ordena as Escrituras Sagradas. Então, irmãos, é assim que nós mostramos que somos crentes, com base na forma que amamos o próximo. É assim que nós mostramos que somos filhos do Pai Celestial,
como o próprio Jesus disse aqui de forma muito clara nesse texto. O amor é o que está por detrás do tratamento do próprio Deus para com todo e qualquer ser humano. E é esse mesmo amor, irmãos, que deve estar, que precisa estar por detrás também do nosso tratamento para com o nosso próximo. Então é sobre isso que eu quero pensar com você. E sobre essa questão do amor de Deus, existe algo que nós tratamos como graça comum. Eu creio que você já ouviu falar esse termo. Me lembro que eu mesmo já mencionei esse termo aqui. Esse é o termo que é usado para explicar o tratamento de Deus para com aquelas pessoas que estão na condição de inimigas dele. Esse é o termo usado para mostrar a forma como Deus se relaciona com aquelas pessoas que não seguem a Jesus, com aquelas pessoas que não têm temor a Deus, com aquelas pessoas que ainda não entregaram as suas vidas a Jesus de Nazaré. Graça comum. Então, é isso que está por detrás do tratamento de Deus. E isso, claro, através do amor que Ele é, não somente que Ele tem. Deus não somente tem amor, é disso que Ele é feito. A palavra dele diz que Ele é amor. Isso é uma característica, isso é uma condição de existência. Nós não somos amor. Sobre isso, nós estamos falando sobre... tem um termo que me fugiu a memória agora, os atributos de Deus. Dentro disso existem os atributos que são comunicáveis e os atributos que são incomunicáveis. Então, amor é um atributo de Deus que se comunica com o ser humano. Então, Deus é amor. Eu e você, nós temos amor, nós amamos. Nós somos capazes de amar alguém, de fazer o bem a alguém. Então isso é um atributo de Deus, é uma personalidade de Deus que se expande até o ser humano. Por exemplo, onisciência, isso também é um atributo de Deus, ou seja, Deus sabe tudo. Deus tem todo o conhecimento, todo o entendimento. É por isso que Ele não se arrepende, porque Ele sabe o que vai acontecer no futuro. Então quem sabe o que vai acontecer no futuro não tem condições de se arrepender daquilo que faz, porque todas as coisas já são planejadas, todas as coisas já são projetadas para um fim específico. Então não existe arrependimento. Esse atributo não é comunicável, ou ele é comunicável em uma pequena instância, porque nós também temos conhecimento, não temos todo o conhecimento. Prova disso, eu e você nos arrependemos de muitas coisas que fazemos. Por quê? Apesar de projetarmos isso, não é garantia de que vai acontecer exatamente da forma que nós estamos projetando. Então, quando nós falamos de amor, nós estamos falando de um atributo de Deus, mas que se expande ao ser humano. Então é algo possível a mim e a você, principalmente para o servo de Deus. Então aqui nós estamos falando de graça comum. É essa forma que Deus trata todo e qualquer ser humano diante de algumas questões. E esse, irmãos, é a questão mais difícil de entrar na mente do crente, a graça comum. É algo que eu e você, crente, nós não engolimos fácil. E a pergunta que vem à nossa mente, muitas vezes, é a seguinte: pastor, como que um descrente, como que um ímpio, ele pode receber coisas materiais aqui nessa terra, muito mais que os crentes? Muitas vezes você vê um descrente mais rico que você, ou você vê um descrente gozando de saúde muito mais que você. Nessa situação de pandemia, então, muitas vezes nós vimos não crentes ímpios, pessoas que profanam o nome de Deus, sobrevivendo, vencendo o Covid, como dizem nos hospitais, e muitos crentes morrendo por causa do Covid. E a gente então se pergunta por que esse tipo de coisa acontece. Por que, pastor, que parece
que o ímpio é mais abençoado aqui nessa terra do que o crente. A graça comum não entra na cabeça de muitos cristãos. Por que não entra, irmão? Porque essa é a forma de Deus tratar essas coisas materiais. E até mesmo as bênçãos celestiais. Prova disso, você que não entregou a sua vida a Jesus, Deus usa da graça dele para pregar ao seu coração, para transmitir a mensagem dele ao seu coração. Agora, qual é o ponto? Quando a questão é tão somente terrena, muitas vezes a graça comum não entra na nossa mente, porque no fundo, a gente acha, ou melhor, a gente tem a certeza de que Deus tinha a obrigação de abençoar o crente materialmente, fisicamente, com saúde, muito mais do que qualquer ímpio. Afinal, não somos filhos de Deus? No fundo, isso está no nosso coração. Mas, irmãos, quando a questão é terrena, não tem como, é graça comum. Graça comum. Aí, muitas vezes, a gente passa por situações de sermos muito abençoados por Deus, com muita saúde. Por exemplo, eu tenho a facilidade, não sei nem como é que fala isso, é graça comum. Eu não me gripo fácil. Não sei se é porque eu como muita pimenta malagueta, que é a única pimenta saudável, que aumenta a imunidade, enfim. Não sei se é por isso, não sei se é por... Mas enfim, eu não me lembro a última vez que eu fiquei gripado. Essa voz rouca de hoje é porque ontem eu joguei bola lá em Britânia. Ontem foi a inauguração de um campinho que eu joguei bola quando era embaixador do rei lá em Britânia. Pastor Belvando nem tinha ido para o seminário ainda, para você ter uma ideia. Era do tamanho aí, sei lá, da Vitória, quando eu cheguei em Britânia. Então nós jogávamos bola lá e ontem foi a reinauguração, né, porque já reinaugurou outras vezes. E ontem eles rumaram lá e nós jogamos lá. E eu gritei demais. E por isso que eu estou rouco hoje. Mas eu não gripo fácil. Só que eu não posso dizer que isso é uma bênção especial de Deus sobre a minha vida porque eu sou crente. Porque existem incrédulos que também passam pela mesma situação. Eles não ficam doentes fácil. E assim, com todas as demais coisas concernentes à vida terrena. Nós temos dinheiro, temos muito dinheiro. Nós não podemos dizer que isso é uma bênção especial porque nós somos cristãos. Não, irmãos. Existem incrédulos com muito mais dinheiro que a gente. É ou não é verdade? Tem muito. Só você olhar. Então, você não pode dizer que isso é bênção especial porque você é cristão. Isso é o quê? Graça comum. E Deus, com o seu amor, com a sua soberania, com a sua benevolência, Ele decide fazer isso. Vou te abençoar com dinheiro, vou te abençoar com saúde, vou te abençoar com isso, vou te abençoar com inteligência, enfim, irmãos. Mas nada disso nós vamos levar. E é aí que entra a diferença do crente. Bênção celestial, só. Graça especial, nós tratamos como o chamado de Deus para a sua vida ao Evangelho, ao arrependimento, à vida eterna. Quando você diz que é um salvo, aí sim você está dizendo que Deus exerceu ou deu para você uma bênção especial. Fora isso, nós não podemos tratar nada como bênção especial da parte de Deus. É graça comum. É por isso que Jesus vai dizer, lá no Sermão do Monte, no final nós vamos ver isso, que olha só, a nossa alegria, ela deve ser qual? Que os nossos nomes estão escritos no livro da vida. Pronto. Isso é graça especial. Qualquer coisa fora disso é graça comum. Deus decide fazer da forma que Ele bem entende. Da forma que Ele bem entende. E é nós que precisamos entender isso. A soberania de Deus sobre todas as coisas. Falava hoje com o Joabe. Ele queria muito que eu fosse lá no sábado, mas
essa agenda de Bela Vista caiu num momento muito especial, porque no sábado, eu esqueci de mencionar isso, eu tenho um casamento em Hidrolândia. Vou casar lá um amigo meu, seminarista também. Então no sábado eu vou para Hidrolândia, caso amigo, e no domingo eu pretendo visitar uma prima minha que mora na fazenda do lado de Bela Vista, que eu sempre quis ir lá e nunca tive oportunidade, nunca tive tempo. Aí quando eu falei isso para ele, Johnny, você vai vir para cá no sábado, vamos passar o dia aqui. Eu falei, Job, eu preciso ver, porque eu ainda não sei, apareceu, essa agenda caiu bem nesses... Aí ele falou, rapaz, que bênção, que coisa maravilhosa poder contribuir com a sua vida para isso, né? Você fazer essas agendas aí, tudo, soberania. E no final ele disse isso, não tem jeito, John, nada explica isso, é a soberania de Deus. Deus decide fazer as coisas através da onisciência dEle, através da bondade dEle, da sabedoria dEle, do querer dEle. Deus quis, portanto fez. É assim que funciona, graça comum. Então, a sua alegria maior, crente, deve ser o seguinte: não é porque os demônios sujeitam a você, não, é porque o seu nome está escrito no livro da vida, bênção especial, e você deve ser grato a Deus por isso. Então, a grande questão é o seguinte: Deus trata o ímpio com amor, irmãos, não com base naquilo que os ímpios fazem contra Deus, não, porque se Deus fosse tratar todo e qualquer ser humano, crente e descrente, com base nas ações para com Deus, irmão, o ímpio estava enrolado e o crente também. Essa é a verdade. Então, o tratamento de Deus não é com base naquilo que as pessoas fazem contra Ele, é com base no amor que Ele tem para com a sua criação, para com seus filhos e para aqueles que ainda estão no estado de tão somente criaturas. Isso não é nada pequeno, não é nada pequeno, é com base no amor. O que governa o tratamento de Deus para com todas as pessoas, principalmente e também para com aquelas que estão no estado de inimigas dele, é o amor, irmãos, é a bondade de Deus, não é aquilo que as pessoas fazem contra Deus, mas é o amor desinteressado que Deus é. É dessa forma que Deus ama, com um amor que não tem nenhum tipo de interesse. Deus não abençoa qualquer pessoa que seja, imaginando ou torcendo ou querendo que essa pessoa um dia aceite o filho dele. Não é assim que Deus age, não é assim. Deus abençoa com base no amor, Deus trata com base no amor. Agora vem a nossa responsabilidade, porque o nosso tratamento também para com as pessoas, em especial para com os nossos inimigos, deve ser o mesmo amor de Deus que habita no nosso ser. O amor de Deus está em nós, e nós devemos usar desse amor para tratar as outras pessoas, nos relacionar com esse mundo como sal e como luz. É isso que Jesus espera de mim e de você, é isso que Deus quer de cada um de nós, que tratemos com amor. Agora, irmãos, uma observação dentro disso. Quando a gente olha para toda essa questão, se nós olharmos com sinceridade para dentro da nossa vida, para a forma como nós tratamos as outras pessoas, em especial os nossos inimigos, todos os sentimentos e as ações ruins que brotam dentro de nós, aquele sentimento de raiva, aquele sentimento de ódio, aquela vontade de retalhar, de agir com vingança para com alguém, se você olhar com sinceridade, com honestidade para você mesmo, você vai ver que tudo isso é por causa de uma pessoa que quer fazer mal a você, ou tudo isso brota por causa de alguém que você tem como inimigo. Sentimento maldoso, sentimento de vingança, ódio, tudo isso brota em nós por causa de outras pessoas. Você não sente raiva de alguém à toa, não existe isso.
Você sente raiva de alguém, ou você diz que não vai com a cara de alguém, não é à toa. É porque você conhece uma pessoa e você sabe o que ela é capaz de fazer, ou até mesmo porque ela já fez algo de ruim contra você mesmo. Ou até mesmo, irmãos, nós não vamos com a cara de muitas pessoas, porque nós vimos alguma coisa naquela pessoa, talvez até de forma física, talvez até no campo físico. Então, todos esses sentimentos ruins e ações ruins, eles brotam e nós os praticamos por causa das outras pessoas. Eu tenho certeza que você tem aquela pessoa que você não gosta, absoluta certeza. Que você tem aquela pessoa que você diz que o seu santo não bate com ela. É ou não é assim? A gente tem, irmãos, a gente tem. Agora, por que você tem esse sentimento? É por causa da outra pessoa, e talvez ela nem sabe o que ela fez com você, mas é nutrido em nós esse tipo de coisa por causa de outras pessoas. Isso tem acontecido, irmãos, por quê? Porque eu e você, muitas vezes, nós temos deixado ser guiados por causa daquilo que as pessoas fazem e dizem ao nosso respeito. É por isso que esse sentimento ruim brota no nosso ser, porque nós ainda não aprendemos a tratar o outro com base no amor de Deus. Nós os tratamos com base naquilo que eles fazem, e os tratamos com base naquilo que eles falam a respeito de nós. Você olhar para a sua vida, você vai ver isso. Você não quer tratar alguém se esse alguém anda falando mal de você. Você não quer tratar ele bem. Você não quer exercer bondade sobre ele se você sabe que toda vez que ele tem a oportunidade, ele se volta contra você. A gente não quer fazer isso. E é exatamente isso que o nosso Senhor e Salvador, Ele espera de cada um de nós, que nós venhamos a agir de forma contrária aos nossos próprios sentimentos. Ou seja, o tratamento nosso para com alguém não pode depender da outra pessoa, jamais, porque se depender, irmãos, o que vai sobrar para mim e para você é a retaliação, é o ódio, é o rancor, é aquele sentimento de que a pessoa não agiu à altura daquilo que fazemos a ela, e nós vamos então nos decepcionar por causa disso. A forma que Deus espera que nós amemos as outras pessoas é com amor desinteressado. Se você ama sem esperar nada em troca, você vai estar cumprindo a palavra de Deus, exercendo a sua fé de forma saudável e vai viver também de forma saudável. Porque, irmãos, tem uma colega que diz que, se você não espera o melhor das outras pessoas, você vive muito bem. Se você vive a sua vida não criando expectativas nas outras pessoas, você vive muito bem. Aí você consegue amar essas pessoas, porque você vai estar amando com amor totalmente desinteressado. Então, é por isso que esse tipo de sentimento brota em nós, porque nós ainda não aprendemos a amar com base naquilo que está dentro, mas com base naquilo que as pessoas fazem contra nós e dizem a respeito de nós. O amor, irmãos, ele deve estar em nós a tal ponto que eu e você jamais permitamos ser guiados por aquilo que as outras pessoas fazem, mas pelo amor de Deus que é totalmente desinteressado. É isso. Jesus, com essas palavras, com tudo isso que ele coloca aí a partir do verso 44, ele está mostrando, evidenciando exatamente isso. Então, eu quero citar para você 3 coisas aqui, e de fato citar, que vão mostrar como nós devemos tratar o nosso próximo. E essa palavra próximo precisa estar no seu entendimento. E a primeira delas é simples, está aí escrito: bendizei o próximo. É assim, meu irmão, que eu e você nós devemos tratar
todo e qualquer tipo de pessoa, bendizendo essa pessoa, de forma simples e direta. Isso significa que nós devemos replicar com palavras gentis, com palavras amáveis, aquilo ou todas as palavras grosseiras que são ditas contra nós. Olha só o desafio. Já pensou isso? As pessoas, elas tratam você de forma ruim, de forma má, de forma perversa, de forma grosseira, de forma indelicada. E a nossa tendência é o quê? A agir à altura, responder à altura, não levar desaforo para casa. Mas Jesus diz que nós devemos bendizer o nosso próximo. E o que é bendizer? É replicar com palavras gentis as palavras grosseiras que são ditas contra nós. Irmãos, sempre que uma palavra amarga vier contra você, você deve replicar palavras doces, palavras bondosas para com essa pessoa. E é assim que nós devemos agir. Então, se estão falando mal de você por aí afora, ou se estão falando mal de você para você mesmo, irmão, o que deve sair da sua boca não é a retaliação, não é a vingança. Por quê? Olha só que coisa interessante. Porque essa pessoa, ela pode não saber o que ela está fazendo. Ela pode não saber o que está fazendo. Pode ser um ímpio que não sabe o que faz. Mesmo se essa pessoa diz ser um crente em Jesus. Isso é algo muito interessante. Por isso, a retaliação não cabe. O que cabe é bendizer o próximo. As palavras duras, amargas, não cabem como resposta ao perverso. Palavras bondosas, amáveis, gentis, deve ser aquilo que deve sair da nossa boca, para com toda e qualquer pessoa. Segundo, fazer o bem ao próximo. Jesus diz isso aí, e em todo o Novo Testamento nós somos desafiados a agir com bondade. De forma muito prática, nós devemos nos lembrar que o próprio Deus, Ele age com bondade para com todo e qualquer ser humano, graça comum. Então, nós também devemos agir dessa forma, agir com bondade. Todas as nossas ações devem ser ações bondosas para com o nosso próximo. Muitas vezes, irmãos, nós dizemos o seguinte: pastor, mas essa pessoa não merece o bem. E de fato ela pode não merecer, como muitas não merecem mesmo. Mas, irmãos, eu e você, nós não merecíamos o que Deus fez por nós, e nós continuamos, e sempre vai ser assim. Nós não merecemos o que Deus continua a fazer pelas nossas vidas. Deus tem sido bondoso, Deus tem sido paciente, Deus tem sido amável, e nós não merecemos nada disso. Então, nós devemos olhar com sinceridade para as nossas relações. É verdade, você não merece que eu te trate bem, mas eu vou te tratar porque a Bíblia diz que eu devo tratar. Você não merece que eu responda para você com palavras gentis, mas é assim que eu vou fazer, porque eu sou um crente em Jesus, sou diferente, não trato da mesma forma, eu procuro a paz, eu procuro a justiça. Esse é o crente. Ele age com amor, ele faz o bem. E mesmo diante, irmãos, de muitas coisas ruins que nós fazemos contra o próprio Deus, Deus não trata você ou não trata a mim com retaliação. Ele trata com bondade, com amor. Por último, orando pelo próximo. E talvez esse seja o nosso maior desafio. Porque falar coisas boas, amáveis para alguém, talvez é muito fácil, porque nós podemos fazer isso como os escribas e fariseus oravam, por exemplo. Talvez, se você estiver diante de uma outra pessoa, falei sobre isso hoje pela manhã na classe dos adolescentes, talvez você
por medo do julgamento, ou por não querer mostrar que é uma pessoa amarga, que é uma pessoa ruim, você vai tratar bem uma pessoa. Então você está discutindo com alguém, você está em uma relação não muito boa aqui, mas tem uma outra pessoa que você quer mostrar que você é gente boa. E por querer mostrar para essa terceira pessoa que você é uma pessoa boa, você age com bondade para a pessoa que você deseja retalhar. Mas isso é o quê? Hipocrisia. Isso não é a exerção do amor como as Escrituras Sagradas nos ordenam. Não é. Então, quando nós levamos agora para a oração, quando Jesus diz que nós devemos orar por aqueles que nos perseguem, aqui nós estamos falando de algo que nós não fazemos muitas vezes na frente de outra pessoa, mas de algo que nós fazemos em casa, algo que nós fazemos no nosso quarto, quando nós estamos a sós com o nosso Deus. Então, é nesse momento que nós devemos orar por aqueles que nos perseguem, pelos perversos, pelos nossos inimigos. Então, irmãos, aqui Jesus ele nos convoca a exercer a bem-aventurança que diz que nós devemos chorar. Se não me falha a memória, a terceira ou quarta bem-aventurança que diz que nós devemos chorar. Aqui Jesus nos convoca a exercer essa bem-aventurança. Me perguntaram semana passada, pastor, a gente pode orar por pessoas que difamam a Deus com as suas vidas sexuais? A gente pode orar por pessoas que decidiram toda essa questão de gênero, se casar com homem, se casar com outro homem, mulher se casar com uma mulher, e ela contou a situação lá que ela viu alguém orando por um casal de lésbica, ela viu alguém orando por um casal homoafetivo, e ela veio me perguntar, pastor, a gente pode orar por esse tipo de gente? Irmãos, a palavra de Deus ela é muito clara, porque oração é algo bom, oração é algo que nós usamos. Eu falei dos salmos imprecatórios lá e falei que você não deve fazer isso, claro. Então as nossas orações elas devem ser em bom tom para com Deus sobre qualquer tipo de gente, sobre qualquer pessoa. Então não é por causa da opção sexual de alguém que você deve deixar de orar por ele quando você tem a oportunidade. Não é por causa disso. Assim como também não é por qualquer outro motivo ou qualquer outra coisa que essa pessoa venha praticar, fazer com a sua própria vida, ou até mesmo com você, ou até mesmo, mais ainda, contra o próprio Deus, que nós devemos deixar de orar por essa pessoa. É exatamente aí que nós devemos orar mais. É por esse tipo de coisa que nós devemos exercer a nossa oração. Então, nosso papel diante daqueles que nos perseguem, nosso papel diante daqueles que desonram o nome do próprio Deus com as suas vidas, difamando o nome do próprio Deus, é, irmãos, nos entristecer e chorar. Esse é o nosso papel. É chorar por causa do pecado que está à nossa volta. É chorar por causa das retaliações que outros promovem contra o Deus que é bondoso. Pessoas que desonram a Deus com as suas vidas. E talvez aqui você esteja dizendo, pastor, eu não me encaixo nesse tipo de gente. Eu vivo a minha vida direita, não faço nada contra Deus. Meu irmão, se você não entregou a sua vida ao Senhor, você é inimigo dele.
E quando se trata de inimigo, não deveria, e é assim que a gente trata, não deveria haver paz sobre esse tipo de relacionamento. Mesmo assim, Deus, com bondade e com amor, Ele diz que os seus filhos devem chorar por você e orar por você. Você retalha ao Senhor, e retaliação é o quê? É quando alguém usa de bondade para com você e você usa de maldade para com essa pessoa. Deus tem agido com bondade para com muitos, e muitos têm agido de retaliação. Tome cuidado com isso, porque enquanto aqui nesta terra você está provando da graça comum, dos livramentos comuns, como eu passei ontem na estrada, Deus me livrou de um terrível acidente, mas Deus livra também o ímpio de terríveis acidentes. E assim a gente vai vivendo aqui de graça comum em graça comum. Agora, o que nós podemos dizer sobre isso? Nada. Isso não é nada especial. O que é especial é quando você diz que o seu nome está escrito no livro da vida, e se não está, você é inimigo de Deus. Inimigo de Deus. Portanto, você deve chorar por isso. Irmãos, esse entendimento, ele deve levar eu e você, crente, a chorar, a nos entristecer, e tudo isso deve nos levar a algo mais sério ainda, que é a oração. Essa contrição por causa do pecado alheio, seja ele qual for, deve levar a mim e a você a dobrar o nosso joelho e a orar ao Senhor para que se arrependam, para que entreguem as suas vidas a Deus e para que possam provar da graça especial de Deus, que é ter o nome escrito no livro da vida. Porque se você não tem isso, para a eternidade, a graça comum que Deus deu a você aqui nessa terra não adianta de nada. Não adianta de nada. Graça comum é só para essa terra. O que eu e você nós precisamos buscar é a graça especial de Deus. Salvação. Agora, você já aprendeu que você não pode fazer nada para com isso. Buscar a salvação. O que é que você pode fazer? Aquilo que a palavra de Deus ordena que você faça. E ouvir a palavra de Deus é uma delas. Então, meu irmão, todas as vezes que você entrar aqui nesse templo, ouça a palavra de Deus com atenção. Porque a palavra já deu a receita, não existe outra coisa. É só através dela que você vai se arrepender dos seus pecados. É só. Então nós devemos fazer isso, ouvir a palavra de Deus e agir, nos arrepender dos nossos pecados. Então, irmãos, eis o nosso desafio, praticar isso, para com o nosso próximo, mostrar que somos filhos de Deus através do amor ao próximo. E a pergunta é a seguinte, quem é o próximo? Duas considerações para a gente terminar. Primeira, uma coisa que deve ficar no nosso entendimento de forma muito clara, Jesus inclui naquilo que ele chama próximo, os nossos amigos e os nossos inimigos. Esse é o próximo. Irmãos, quem faz acepção de pessoas aí, não é o Senhor, é os escribas e fariseus. Eles quem divide a classe, digamos assim, de amigos e inimigos. Jesus não. Jesus não. Então, nós não podemos cair no erro de fazer todas essas coisas boas que nós acabamos de falar aqui, tão somente para aquelas pessoas que nós temos empatia. Não. Mas também e principalmente para aquelas pessoas que nós temos antipatia. Para aquelas pessoas que nós temos a aversão, repulsa. Então, fazer o bem, bem dizer e principalmente orar, deve ser para aquelas pessoas que nós não gostamos. Deve ser também principalmente para com os nossos inimigos. Até porque, irmãos, Jesus ele nos adverte que essa é a real diferença entre um crente e um não crente.
O amor, essa é a diferença. Quando você dobra os seus joelhos e ora por alguém que está perseguindo você, você está mostrando que é um salvo. Você está mostrando que participa da graça especial de Deus. Você está mostrando que tem o seu nome escrito no livro da vida. Então, quem faz distinção de pessoas aqui é os fariseus, não é Jesus. Não é Jesus. E nós também não podemos fazer acepção de pessoas, nós não podemos fazer distinção de pessoas. É a forma como nós tratamos o perverso que vai mostrar se nós somos salvos ou não. Porque, como disse o próprio Jesus, se agirmos diferente disso, o que nós podemos apontar como algo que é diferente dentro de nós? Absolutamente nada. Se nós dizemos amar aquelas pessoas que gostamos, e somente estas, o que há de diferente em mim? Nada, nada. Jesus deixa isso de forma muito clara. Outra coisa que deve ficar na nossa mente é entender que Jesus mostra a diferença entre amar e gostar. E eu termino com isso porque isso aqui, irmãos, é algo que muitas vezes nós não fazemos a diferenciação entre amor e gostar de alguém. São coisas totalmente diferentes e nós precisamos entender. Porque Jesus não diz, gostai dos vossos inimigos. Jesus diz o quê? Amai os vossos inimigos. O amor é a ordem, o gostar não. Isso é algo muito curioso. Por quê? Porque gostar de alguém é um sentimento que envolve muitas coisas. Gostar de alguém envolve vários fatores. Amar não. Gostar de alguém pode depender de algumas questões, como por exemplo, pode depender do temperamento da outra pessoa. Então, aquela questão de, pastor, o meu santo não bate com o santo dele. Por quê? Talvez porque você vê naquela outra pessoa alguém arrogante, alguém grosso, sei lá. Aí você não gosta. Pronto. Pode depender também, muitas vezes, de constituição física. Há algo naquela pessoa que você não gosta. Mas, irmãos, amor não depende de nada disso, absolutamente nada. O amor de Deus que habita no nosso ser, quando esse amor ele é desenvolvido para com o nosso próximo, que você já sabe que é o seu amigo e o seu inimigo, não pode depender de questões físicas, de aparência ou de afeição, ou de meros sentimentos. Não pode, porque você já aprendeu que o amor de Deus para com você não depende de nada disso, não depende daquilo que você faz e fala contra Deus. Então, aqui está a diferença entre gostar e amar. E como diz, amar, o amor é o mandamento, o gostar não. Porque, irmãos, nem o próprio Deus ordena que gostemos uns dos outros, mas sim que amemos uns aos outros, em especial os nossos inimigos. E a pergunta que a gente faz é a seguinte: é possível amar uma pessoa sem gostar dela? A gente pode fazer tudo isso que nós aprendemos aqui sem exercer um tipo de sentimento ou ter uma afeição por uma outra pessoa? Podemos, irmãos, devemos fazer isso. E uma outra pergunta que gera em nós, muitas vezes, é a seguinte: é correto amar alguém sem gostar dela? Além de perguntarmos se é possível, nós nos perguntamos se é correto fazer isso. Por quê? Porque muitas vezes nós achamos que fazer o bem para uma pessoa que pratica o mal é ser um hipócrita, é ser uma pessoa de duas caras.
Aliás, o que vão dizer se me ver fazendo algo bom para alguém que é ruim? Vão dizer que eu sou um hipócrita, vão dizer que eu não sou crente. E a gente se pergunta se é correto fazer o bem para uma pessoa, amar uma pessoa sem gostar dessa pessoa. Irmãos, é exatamente isso que o nosso Senhor ordena. Olha, você não gosta dessa pessoa por isso e por isso? Beleza, mas você deve amar ela como se você gostasse dela. Esse é o mandamento de Deus para as nossas vidas. E isso é amar com amor desinteressado, com amor que não espera nada em troca. Meu irmão, eu te amo apesar de você. Eu te amo apesar daquilo que você faz e fala contra mim. Por isso eu oro pela sua vida, por isso eu pratico bem, por isso eu digo coisas boas de você e para você. Então, é amar uma pessoa mesmo se você não gosta dela, mesmo se o seu santo não bater com dela. Quando você tiver a oportunidade, você deve amar. Mas muita gente diz isso: não, eu não faço bem para essa pessoa porque eu vou ser duas caras. Sabe o que é isso, irmão? Quando a gente fala esse tipo de coisa, nada mais é do que o nosso coração endurecido e enganoso, indo contra a palavra de Deus e principalmente, irmãos, nos enganando, mostrando que nós estamos cheios de razão. E a gente, com o nosso orgulho, com o nosso ego, a gente faz e fala isso. Não, eu não vou fazer o bem porque aquela pessoa só pratica o mal. Eu não vou orar por aquela vida porque ela não tem mais salvação, não tem mais jeito. E a gente sai cheio de razão, achando que a gente está certo. Isso é o nosso coração indo contra a palavra de Deus que diz: amai os seus inimigos e orem por eles. Porque se você não fizer isso, você não é diferente do ímpio. Portanto, você não é um cristão. Então, irmãos, amar uma pessoa não envolve meros sentimentos ou afeições, mas sim atitudes desinteresseiras. Esta é a palavra de Deus, esse é o mandamento, é isso que nós devemos praticar. Se você olha para as páginas do Novo Testamento inteiro, você vê tudo isso sendo mostrado, tudo isso. Se você vai em Atos capítulo 7, você tem Estevão sendo perseguido pelos líderes religiosos, pelo sinédrio, e apedrejado e morto. Mas, irmão, a oração de Estevão, leia lá Atos 7 hoje, você vai ver isso. A oração de Estevão sobre os seus malfeitores, sobre os perversos, foi qual? Senhor, não impute sobre eles esse pecado. Eles estão matando um crente, eles estão apedrejando um servo do Senhor. Irmãos, olha a oração desse homem. Não trate eles como se eles estivessem pecando. Isso é agir com amor para com o ímpio. Se você olha para Paulo, Paulo vai dizer o quê? Olhe, se o seu inimigo estiver passando fome, faz o quê? Dê pão. Se o seu inimigo estiver passando sede, dê a ele de beber. O próprio Jesus, no alto da cruz, diz o que sobre os seus malfeitores? A mesma coisa que Estevão diz: perdoe, Senhor. Eles agem como pessoas que não têm entendimento, eles não sabem o que faz. Então, irmãos, essa é a nossa atitude, esse é o crente, e assim nós vamos praticar a palavra de Deus. Que Deus nos dê a graça de, sempre que tivermos a oportunidade de estarmos diante do nosso próximo, agir para com ele com amor, com bondade, com oração, independente daquilo que ele faz contra nós e fala sobre nós. Amém? Que Deus abençoe você, que você possa receber essa palavra como vinda do Senhor.